Quadrix, IBIC, Tecnologista, Área, Tecnologia da Informação, 2024. Para realizar a gestão de usuários no software Corra, como, por exemplo, o registro de novos usuários, a consulta e a edição das informações dos usuários cadastrados, deve-se utilizar o módulo circulação. Certo ou errado? A questão proposta pela banca Quadrix tem como foco principal a compreensão das funcionalidades específicas do software Corra, que é um sistema integrado de gestão de bibliotecas de código aberto. O enunciado pede para julgar a veracidade da afirmação relacionada à gestão de usuários dentro do software, especificamente se ações como o registro de novos usuários, consulta e edição das informações dos usuários cadastrados são realizadas no módulo circulação. Este tipo de questão requer do candidato conhecimento específico sobre a arquitetura e módulos funcionais do Corra. Item errado. A afirmação da questão é incorreta, o que justifica a resposta de errado como gabarito. No software Corra, a gestão de usuários, que inclui o registro de novos usuários, a consulta e a edição das informações dos usuários cadastrados, é realizada primariamente através do módulo de administração de usuários ou patrões, e não no módulo circulação. O módulo circulação é mais focado na gestão de empréstimos, devoluções, reservas e outras funções relacionadas à circulação de materiais na biblioteca. Fundamentação. O Corra é um sistema integrado de gestão de biblioteca que oferece uma variedade de módulos para diferentes funções dentro de uma biblioteca. A gestão de usuários é uma funcionalidade essencial, permitindo que a biblioteca mantenha registros atualizados de seus usuários e gerencie suas permissões e atividades dentro do sistema. Embora o módulo circulação lide com algumas interações com os usuários, como empréstimos e devoluções, a administração detalhada de informações dos usuários é feita através de um módulo dedicado a isso, demonstrando a importância de entender a estrutura modular do Corra para operá-lo eficientemente. FGV, Prefeitura de Macaé, Analista, Área Analista de Sistemas, 2024. .NET é uma plataforma de desenvolvimento de software criada pela Microsoft que fornece um conjunto de ferramentas, bibliotecas e serviços para criar e executar aplicativos e serviços. A plataforma é conhecida por seu suporte a várias linguagens de programação e por permitir o desenvolvimento de uma ampla variedade de aplicativos, desde aplicativos web até aplicativos desktop e móveis. Uma das funcionalidades principais do Entity Framework, EF, no contexto de um aplicativo .NET reside no fato de que o Entity Framework A. exige a criação manual de SQL para todas as operações de banco de dados. B. é restrito ao uso com bancos de dados SQL Server apenas. C. suporta o desenvolvimento de aplicações utilizando o padrão de design MVC, Model View Controller. D. oferece suporte para mapeamento objeto relacional e permite interagir com bancos de dados usando objetos .NET. E. não permite a realização de consultas complexas e avançadas sobre os dados. A. errado. O item A afirma que o Entity Framework exige a criação manual de SQL para todas as operações de banco de dados. Errado, pois uma das principais vantagens do EF é justamente evitar a necessidade de escrever SQL manualmente, permitindo que os desenvolvedores interajam com o banco de dados usando objetos .NET. O Entity Framework é um ORM que abstrai a camada de acesso a dados, permitindo que os desenvolvedores trabalhem com dados em forma de objetos, sem a necessidade de escrever SQL manualmente. O Entity Framework permite que os desenvolvedores usem LINQ, Language Integrated Query, para realizar consultas, que são traduzidas automaticamente para SQL pelo EF. Item B. errado. O item B sugere que o Entity Framework é restrito ao uso com bancos de dados SQL Server apenas. Errado, pois o EF suporta vários sistemas de gerenciamento de banco de dados, incluindo MySQL, PostgreSQL, SQLite, entre outros, além do SQL Server. O Entity Framework é projetado para ser usado com diferentes provedores de banco de dados, permitindo flexibilidade na escolha do banco de dados. O suporte a múltiplos bancos de dados é uma característica importante do Entity Framework, tornando-o uma ferramenta versátil para desenvolvedores .NET. Item C. errado. O item C afirma que o Entity Framework suporta o desenvolvimento de aplicações utilizando o padrão de design MVC.
Errado, pois o EF é uma ferramenta de acesso a dados e não está diretamente relacionado ao padrão de design MVC, que é uma arquitetura de software. O padrão MVC é uma arquitetura de software que separa a aplicação em três componentes principais: Model, View e Controller. O Entity Framework pode ser usado em aplicações que seguem o padrão MVC, mas não é uma ferramenta específica para esse padrão. O Entity Framework pode ser integrado em aplicações MVC para gerenciar a camada de dados, mas não é restrito ou específico para esse padrão de design. Item D. Correto. O item D está de acordo com o gabarito da banca, pois descreve corretamente que o Entity Framework oferece suporte para mapeamento objeto relacional e permite interagir com bancos de dados usando objetos .NET. Esta é uma das funcionalidades principais do EF. O mapeamento objeto relacional, ORM, é a principal funcionalidade do Entity Framework, permitindo que os desenvolvedores trabalhem com dados como objetos, facilitando o desenvolvimento e manutenção do código. O Entity Framework simplifica o acesso a dados em aplicações .NET, permitindo que os desenvolvedores trabalhem com dados de forma mais intuitiva e eficiente. Item é errado. O item afirma que o Entity Framework não permite a realização de consultas complexas e avançadas sobre os dados. Isso não está de acordo com o gabarito da banca, errado pois o EF suporta consultas complexas através de link, que pode ser usado para construir consultas avançadas de forma programática. O Entity Framework permite a criação de consultas complexas usando link, que é uma poderosa ferramenta de consulta integrada ao .NET. Link, Language Integrated Query, é uma parte integral do .NET que permite a construção de consultas complexas de forma programática, e o Entity Framework suporta totalmente o uso de link para interagir com dados. FGV, Prefeitura de Macaé, Analista, Área Analista de Sistemas, 2024. Arquitetura de microserviços é um estilo de arquitetura de software em que uma aplicação é dividida em uma série de serviços pequenos e independentes, cada um com uma função específica e executado de forma autônoma. Assinale a opção que descreve corretamente um princípio fundamental da arquitetura de microserviços. A. Cada microserviço deve ter seu próprio banco de dados para garantir a independência e escalabilidade dos serviços. B. Todos os microserviços devem compartilhar o mesmo banco de dados para garantir a consistência e facilitar a comunicação entre eles. C. Os microserviços devem ser desenvolvidos e implantados como uma única unidade para garantir a consistência do sistema. D. Cada microserviço deve ter uma dependência rígida em uma biblioteca de terceiros para garantir funcionalidades comuns em todos os serviços. E. Microserviços devem ser implementados em uma arquitetura monolítica para facilitar a comunicação entre os serviços. Item A. Correto. Na arquitetura de microserviços, é comum que cada serviço tenha seu próprio banco de dados. Isso garante a independência e escalabilidade dos serviços, permitindo que cada microserviço seja desenvolvido, implantado e escalado de forma autônoma. Essa prática também ajuda a evitar o acoplamento entre serviços, que é um dos objetivos principais dessa arquitetura. Fontes: Build Microservices de Sam Newman e Microservices Patterns de Chris Richardson. A independência de banco de dados é um princípio fundamental na arquitetura de microserviços, pois permite que cada serviço seja autônomo e escalável. Na arquitetura de microserviços, cada serviço deve ser capaz de gerenciar seus próprios dados e lógica de negócio, o que inclui ter seu próprio banco de dados. Isso permite que os serviços sejam desenvolvidos e implantados de forma independente, facilitando a escalabilidade e a manutenção do sistema como um todo. Item B. Errado. Compartilhar o mesmo banco de dados entre todos os microserviços contraria o princípio de independência e autonomia dos serviços. Isso pode levar a um acoplamento indesejado e dificultar a escalabilidade e manutenção do sistema. Fontes: Build Microservices de Sam Newman. O compartilhamento de banco de dados entre microserviços pode criar dependências indesejadas e dificultar a escalabilidade. Na arquitetura de microserviços, cada serviço deve ser independente, o que inclui ter seu próprio banco de dados. Compartilhar um banco de dados entre serviços pode levar a problemas de acoplamento e dificultar a manutenção e escalabilidade do sistema. Item C. Errado.
Desenvolver e implantar microserviços como uma única unidade vai contra o princípio de independência e autonomia dos serviços. Cada microserviço deve ser capaz de ser desenvolvido, implantado e escalado de forma independente. Fontes: Microservices Patterns de Chris Richardson. A independência de desenvolvimento e implantação é um princípio fundamental na arquitetura de microserviços. Na arquitetura de microserviços, cada serviço deve ser desenvolvido e implantado de forma independente, permitindo que o sistema seja mais flexível e escalável. Item D. Errado. Ter uma dependência rígida em uma biblioteca de terceiros para todos os microserviços pode criar um acoplamento indesejado e dificultar a independência dos serviços. Cada microserviço deve ser autônomo e capaz de evoluir independentemente. Fontes: Build Microservices de Sam Newman. A independência de dependências externas é importante para a autonomia dos microserviços. Na arquitetura de microserviços, cada serviço deve ser capaz de operar de forma independente, o que inclui minimizar dependências rígidas em bibliotecas externas. Item E. Errado. Implementar microserviços em uma arquitetura monolítica contradiz o próprio conceito de microserviços, que visa a divisão de uma aplicação em serviços pequenos e independentes. Fontes: Microservices Patterns de Chris Richardson. A arquitetura de microserviços é, por definição, o oposto de uma arquitetura monolítica. Na arquitetura de microserviços, a aplicação é dividida em serviços pequenos e independentes, ao contrário de uma arquitetura monolítica, onde todos os componentes são integrados em uma única unidade. FGV, Prefeitura de Macaé, Analista, Área Analista de Sistemas, 2024. ASP.NET Core é um framework de desenvolvimento de software open source desenvolvido pela Microsoft para construir aplicações web modernas e robustas. Ele é uma versão reescrita e mais aprimorada do ASP.NET. Uma das principais vantagens da arquitetura modular do ASP.NET Core em comparação com o ASP.NET tradicional, para o desenvolvimento de aplicações web é a. O uso exclusivo de bancos de dados relacionais. b. A dependência de um servidor web específico, como o IIS. c. O suporte para o desenvolvimento de aplicações apenas para Windows. d. A possibilidade de criar aplicativos web de maneira cross-platform e modular. E. A integração exclusiva com a linguagem C#. Item A. Errado. O item A sugere que o ASP.NET Core utiliza exclusivamente bancos de dados relacionais, o que não é verdade. O ASP.NET Core suporta uma variedade de bancos de dados, incluindo relacionais e não relacionais, como MongoDB. Portanto, errado. Item B. Errado. O item B afirma que o ASP.NET Core depende de um servidor web específico, como o IIS. No entanto, uma das vantagens do ASP.NET Core é justamente sua independência de servidores específicos, podendo ser executado em diferentes servidores web, como o Kestrel, Nginx, Apache, além do IIS. Portanto, errado. Item C. Errado. O item C menciona que o ASP.NET Core suporta o desenvolvimento apenas para Windows. Na realidade, o ASP.NET Core é cross-platform, permitindo o desenvolvimento em Windows, MacOS e Linux. Portanto, errado. Item D. Correto. O item D destaca a possibilidade de criar aplicativos web de maneira cross-platform e modular, que é uma das principais vantagens do ASP.NET Core. Esta característica permite que desenvolvedores criem aplicações que funcionem em diferentes sistemas operacionais, aproveitando a modularidade para incluir apenas os componentes necessários. Item E. Errado. O item E sugere que o ASP.NET Core integrasse exclusivamente com a linguagem C#. Embora C# seja a linguagem mais comum, o ASP.NET Core também suporta outras linguagens .NET, como F# e Visual Basic. Portanto, errado. FGV, Prefeitura de Macaé, Analista, Área Analista de Sistemas, 2024. Paradigmas de linguagens de programação são diferentes abordagens ou estilos de programação que influenciam a maneira como os problemas são resolvidos e como o código é estruturado. Cada paradigma oferece um conjunto distinto de conceitos e métodos para desenvolver softwares.
O paradigma de linguagens de programação que se destaca por seu foco na definição de funções e aplicação de funções para transformar dados, sem a ênfase na alteração de estado ou no fluxo de controle é o A. Paradigma imperativo. B. Paradigma orientado a objetos. C. Paradigma funcional. D. Paradigma declarativo. I. Paradigma lógico. Item A. Errado. O paradigma imperativo é caracterizado pela ênfase em comandos que alteram o estado do programa, utilizando estruturas de controle como loops e condicionais. Errado, pois a questão busca o paradigma funcional. O paradigma imperativo é um dos mais antigos e se concentra em como o programa deve realizar tarefas, especificando passo a passo as instruções. O paradigma imperativo inclui linguagens como C, Java e Python, que utilizam variáveis e comandos para manipular o estado do programa. Item B. Errado. O paradigma orientado a objetos organiza o código em torno de objetos que combinam dados e comportamento. Errado, pois a questão se refere ao paradigma funcional. O paradigma orientado a objetos é amplamente utilizado em linguagens como Java, C++ e Python, e foca na reutilização de código e encapsulamento. Este paradigma é baseado em conceitos como classes, objetos, herança e polimorfismo. Item C. Correto. O paradigma funcional é o que se destaca por seu foco na definição e aplicação de funções para transformar dados, sem ênfase na alteração de estado ou no fluxo de controle. O paradigma funcional é baseado em funções matemáticas e é utilizado em linguagens como Haskell, Lisp e Scala. Este paradigma promove a programação sem efeitos colaterais, utilizando funções puras e imutabilidade. Item D. Errado. O paradigma declarativo descreve o que o programa deve fazer, sem especificar como fazê-lo. Embora compartilhe algumas características com o funcional, errado, que é o paradigma funcional. O paradigma declarativo inclui linguagens como SQL e Prolog, que se concentram em descrever o resultado desejado. Este paradigma é usado em contextos onde a lógica do problema é mais importante do que o controle do fluxo de execução. Item é errado. O paradigma lógico é baseado em regras e lógica formal, como visto em linguagens como Prolog. Errado, que é o paradigma funcional. O paradigma lógico utiliza a lógica de predicados para expressar relações e inferir conclusões. Este paradigma é utilizado em inteligência artificial e sistemas de inferência. FGV, Prefeitura de Macaé, Analista, Área Analista de Sistemas, 2024. Ciclo de vida do software é o processo completo de desenvolvimento e manutenção de um software, desde a concepção inicial até a retirada do serviço. Ele descreve as fases que um software passa ao longo de sua existência e ajuda a estruturar e gerenciar o desenvolvimento de software de forma organizada e eficiente. No contexto do ciclo de vida do software, a fase responsável por garantir que o software desenvolvido atenda às necessidades especificadas e funcione corretamente antes de ser entregue ao usuário final é a de A. Planejamento. B. Design de software. C. Implementação. D. Teste e validação. I. Manutenção. Item A. Errado. O planejamento é a fase inicial do ciclo de vida do software, onde são definidas as metas, escopo e requisitos do projeto. Não é responsável por garantir que o software funcione corretamente, mas sim por estabelecer as bases para o desenvolvimento. Portanto, errado. O planejamento é essencial para definir o que será desenvolvido, mas não envolve a verificação do funcionamento do software. O planejamento é a primeira etapa do ciclo de vida do software, onde são estabelecidos os objetivos e requisitos do projeto. Item B. Errado. O design de software é a fase em que a arquitetura e o design detalhado do software são criados. Embora seja crucial para a estrutura do software, não é responsável por testar ou validar o funcionamento do software. Portanto, errado. O design de software foca na criação da estrutura e componentes do software, mas não na validação de seu funcionamento. O design de software envolve a definição da arquitetura e dos componentes do sistema, preparando-o para a implementação. Item C. Errado.
A implementação é a fase em que o código do software é escrito. Embora seja uma etapa crucial para o desenvolvimento, não é responsável por garantir que o software funcione corretamente antes da entrega. Portanto, errado. A implementação é o processo de codificação do software, mas não inclui a verificação de sua funcionalidade. Durante a implementação, os desenvolvedores escrevem o código do software conforme o design especificado. Item D. Correto. A fase de teste e validação é responsável por verificar se o software atende aos requisitos especificados e funciona corretamente. Esta fase envolve a execução de testes para identificar e corrigir erros antes da entrega ao usuário final. Os testes garantem que o software funcione conforme o esperado e atendam às necessidades dos usuários. A fase de teste e validação envolve a execução de testes sistemáticos para garantir que o software atenda aos requisitos e funcione corretamente. Item E. Errado. A manutenção é a fase que ocorre após a entrega do software, onde são feitas correções e melhorias contínuas. Não é responsável por garantir que o software funcione corretamente antes da entrega. Portanto, errado. A manutenção envolve ajustes e melhorias após a entrega do software, não a validação prévia. A manutenção é a fase em que o software é atualizado e corrigido após sua implementação e entrega. Instituto Verbena, Câmara de Anápolis, Analista, Área Analista de Sistemas, 2024. O padrão arquitetural que enfatiza a simplicidade e a escalabilidade na comunicação entre cliente e servidor, permitindo uma separação clara de responsabilidades entre o lado do cliente, lógica de apresentação, e o lado do servidor, lógica de negócios, é conhecido como A. SOAP, Simple Object Access Protocol. B. MVC, Model View Controller. C. REST, Representational State Transfer. D. GraphQL, Graph Query Language. Item A. Errado. SOAP, Simple Object Access Protocol, é um protocolo de comunicação que permite que programas de computador troquem informações estruturadas e tipo de dados na implementação de serviços web. No entanto, não está diretamente relacionado à separação de responsabilidades entre cliente e servidor, portanto, errado. Item B. Errado. MVC, Model View Controller, é um padrão de arquitetura de software que separa a aplicação em três componentes interconectados. Embora promova a separação de responsabilidades, não enfatiza especificamente a comunicação entre cliente e servidor, portanto, errado. Item C. Correto. Análise, REST, Representational State Transfer, é um estilo arquitetural que define um conjunto de restrições a serem usadas para criar serviços web. Ele enfatiza a simplicidade e a escalabilidade na comunicação entre cliente e servidor, permitindo uma separação clara de responsabilidades entre o lado do cliente, lógica de apresentação, e o lado do servidor, lógica de negócios. Portanto, correto. Item D. Errado. GraphQL, Graph Query Language, é uma linguagem de consulta de dados para APIs, e um tempo de execução para executar essas consultas com os dados existentes. Embora seja uma ferramenta poderosa para a comunicação entre cliente e servidor, não enfatiza especificamente a separação de responsabilidades entre cliente e servidor, portanto, errado. FGV, Prefeitura de Macaé, Analista, Área Analista de Sistemas, 2024. Clean Code, Código Limpo, é um conceito promovido por Robert C. Martin, também conhecido como Uncle Bob, em seu livro Clean Code, A Handbook of Agile Software Craftsmanship. O termo refere-se a um conjunto de práticas e princípios para escrever código que seja legível, compreensível e fácil de manter. Dos princípios elencados a seguir, assinale o que é fundamental para garantir que o código escrito esteja alinhado com os conceitos de código limpo, conforme descrito por Uncle Bob. A duplicar o código quando necessário para evitar complexidade adicional em uma única função. B. Manter todas as funções e métodos em um único arquivo para facilitar a navegação. C. Usar abreviações e siglas em nomes de variáveis para economizar espaço e tempo. D. Escrever funções e métodos pequenos e focados, cada um com uma única responsabilidade clara. E,
Permitir que uma função ou método realize múltiplas tarefas para otimizar a performance. Item A. Errado. Duplicar o código é uma prática desencorajada em Clean Code, pois pode levar a dificuldades na manutenção e atualização do código. A duplicação de código aumenta a complexidade e o risco de erros, já que qualquer alteração precisa ser replicada em vários locais. Portanto, errado. O princípio Dry, Don't Repeat Yourself, é fundamental em Clean Code, que preconiza a eliminação de duplicações. Dry é um princípio de desenvolvimento de software que visa reduzir a repetição de padrões de software, substituindo-a por abstrações ou utilizando a normalização de dados. Item B. Errado. Manter todas as funções e métodos em um único arquivo pode tornar o código mais difícil de navegar e entender. Clean Code sugere a organização do código em arquivos e módulos de forma que cada um tenha uma responsabilidade clara. Portanto, errado. A organização do código em módulos e arquivos separados é uma prática recomendada para melhorar a legibilidade e a manutenção. A modularização do código ajuda a isolar funcionalidades e facilita a manutenção e a escalabilidade do software. Item C. Errado. Usar abreviações e siglas em nomes de variáveis pode comprometer a legibilidade do código. Clean Code enfatiza a importância de nomes claros e descritivos para variáveis, funções e classes. Portanto, errado. Nomes descritivos ajudam a entender o propósito do código sem a necessidade de comentários extensos. Nomes claros e descritivos são essenciais para a legibilidade e compreensão do código, conforme recomendado por Robert C. Martin. Item D. Correto. Escrever funções e métodos pequenos e focados, cada um com uma única responsabilidade clara, é um dos princípios fundamentais de Clean Code. Isso facilita a compreensão, teste e manutenção do código. O princípio da responsabilidade única, Single Responsibility Principle, é um dos pilares do Clean Code. Cada função ou método deve ter uma única responsabilidade, o que torna o código mais modular e fácil de manter. Item E. Errado. Permitir que uma função ou método realize múltiplas tarefas pode comprometer a clareza e a manutenção do código. Clean Code defende que cada função deve ter uma única responsabilidade. Portanto, errado. O princípio da responsabilidade única sugere que cada função deve fazer apenas uma coisa. Funções com múltiplas responsabilidades são mais difíceis de entender, testar e manter, contrariando os princípios de Clean Code.